Eu sumi por anos e de repente eu retorno. Mas vamos por partes. Há muito tempo eu falei sobre os empecilhos que eu estava tendo, pressão psicológica, talvez até problemas emocionais. Eu procurei ajuda. Lá eu consegui acompanhamento psicológico e psiquiátrico e consegui finalmente descobrir qual que era o meu problema, ou quais eram os meus problemas. Então, eu fui diagnosticado com transtorno bipolar do tipo 2. Assim, basicamente, é um tipo discreto desse transtorno. Por isso é bem difícil de detectar. Eu não sabia qual era o meu problema. As pessoas ao meu redor não sabiam qual era o meu problema. Não era tão evidente, mas eu tinha um problema. E muito sério. E com a mesma seriedade eu resolvi encarar esse problema. Desde então eu tenho sido medicado, eu tenho feito terapia e tem dado muito resultado. No meio do processo, eu tive que parar com diversas das atividades que eu estava fazendo, porque eu estava hiperestimulando a minha mente com muitas atividades. Eu não levava nada pra frente. Nada. Isso incluía o canal. E eram muitas coisas, além do canal. Algumas eu já até exibi aqui. Por exemplo, ilustração. Eu entrei na pira de ilustrar. Depois eu entrei na pira de fazer jogos. Ou não sei qual que é a sequência desses dois, enfim. Também entrei na pira de ser escritor. Comecei a escrever. Uma porrada de coisas que virariam um romance e também não foi pra frente. Então, todo o meu tempo livre eu tentava buscar me ocupar com alguma coisa que fosse minimamente interessante, ou que eu pudesse botar pra fora algum tipo de pensamento criativo, sabe? Construir coisas. Eu encontrei a resposta disso durante as terapias. Faça terapia, ajuda muito, é sério. Existem também outros motivos pelos quais eu abandonei o canal. Eu meio que me viciei em um jogo online chamado Dead by Daylight. E nesse jogo eu fiz muitos amigos, na verdade. Eu não considero que foi um capítulo ruim na minha vida, muito pelo contrário, eu mais ganhei do que perdi. O que eu perdi foi tempo pra cacete. E depois, filtrando tudo que eu tava fazendo de verdade, eu descobri que existe uma coisa que eu nunca deixei de gostar de fazer, que é de fato jogar videogames. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço videogames. Eu já joguei em celulares antigos, na época daqueles celulares que só tinha um jogo da cobrinha, tinha um jogo de navinha lateral que eu amava, não lembro nem o nome do jogo, acho que nem tinha um nome, acho que era Space Attack, alguma coisa do tipo assim. É um nome genérico, tá ligado? É claro, eu não tinha celular, então eu ficava enchendo o saco de pessoas da minha família que tinham celular pra poder deixar eu jogar. Crianças dos anos 90 pro começo dos anos 2000, era desse jeito. Hoje em dia os moleques já nascem tendo acesso a tanta coisa que nunca vão saber como era dificultoso algumas décadas atrás para você simplesmente jogar qualquer coisa. Desde sempre, videogames têm marcado muitos pontos nas minhas lembranças de tudo que eu já passei. Fossem coisas boas ou ruins, eu lembro que um marcador temporal era um jogo específico que eu tava jogando, sabe? E até pra minha psiquiatra, eu recentemente falei que eu comecei a lembrar, na verdade, bem recentemente, de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Eu tava tentando lembrar de um jogo, eu tinha uma lembrança bem fraquinha desse jogo, eu queria rejogá-lo. Foi tipo lá em 2005, era um jogo de PlayStation 1 e aparentemente um beat'em up, um jogo de porradaria. E aos poucos, eu fui lembrando de cenas, e uma que marcou muito foi eu jogando esse jogo junto com um amigo em uma garagem, no entardecer, perto de anoitecer mesmo, e a gente tava jogando em co-op, descendo a porrada em um monte de inimigo que vem aparecendo, e parecia que tipo, tava num elevador. Eu não sei se tava subindo ou descendo, só sei que era bem maneiro a cena, e a gente conseguiu zerar esse jogo. Aquela tarde foi realmente inesquecível, mas para pra pensar, é só um bando de amigos, na verdade tinha mais gente, inclusive, eu não falei isso, tinha mais gente ali, vendo a gente jogar e meio que torcendo pra gente zerar o jogo. A gente zerou. Tipo, uma coisa muito comum, se reunir pra poder jogar com os amigos, talvez hoje em dia com a internet, não tão comum assim, porque co-op local deixou de ser uma coisa comum, infelizmente.
Aquela coisa de mãe de um amigo fazer um baldão de pipoca, bem salgadinha, talvez até com um sazonzinho ali cancerígeno. E, sei lá, uma garrafona de suco de laranja natural, deixado ali pra gente beber à vontade. Ou, muito antigamente, aquele belíssimo Kisuko. Kisuko, aquela porcaria que todo mundo bebia porque era o mais baratinho. O sabor da infância, às vezes o sabor não é tão bom, mas as lembranças são muito boas. O fato é que eu percebi que, de fato, videogames mexem muito comigo. Eu comecei depois a lembrar de muita coisa, muita coisinha. De vários jogos que eu já joguei, que eu já vi amigos meus jogarem. Nossa, tanta coisa que eu quis jogar na época e, como eu vim de uma família pobre, nunca tive videogame no lançamento, nunca pude ter. Era sempre 2, 3 gerações atrás quando eu consegui. O meu primeiro videogame, inclusive, foi um Super Nintendo que meu pai me deu. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Foi mais ou menos a mesma época que eu ganhei meu primeiro celular, que também era o meu videogame portátil, digamos assim. Porque eu cheguei até a comprar jogos na loja da Oi, a famosa Oi Jogos, da internet Edge, né? EDGE. Não existia 3G, não existia 4G, não existia nada como hoje. Eram outros tempos, literalmente. E cada vez que eu reviro essas memórias, eu consigo pescar fragmentos de felicidade. Todos esses pontos estão ligados apenas por um fator: o videogame. Então, eu simplesmente decidi que eu iria voltar a jogar como antes, de uma forma mais apaixonada, porque de fato eu sempre amei videogames. E eu ainda amo o suficiente para traçar um pequeno projeto de longo prazo, que possa parecer uma loucura, mas eu vejo muita gente fazer, que é zerar todos os jogos que eu tenho. E como eu tenho jogo, meu Deus do céu. Epic Games vive dando jogos, GOG dá jogos pra caramba. Tem tantas lojas que fazem promoções absurdas. Boa parte dos jogos que eu tenho na Steam foram comprados muito baratinhos. Então eu olhei pra esses jogos recentemente e percebi que nem 5% deles eu joguei. E eu vou fazer vídeos explicando por que eu zerei, como foi a minha jornada. Eu vou tentar colocar o começo e o fim. Não vão ser gameplays completas. Até porque com o setup que eu tenho é praticamente impossível. Inclusive, eu quero deixar registrado o meu setup atual nos vídeos de gameplay que eu vou estar rodando. Sejam jogos emulados ou jogos diretamente do PC mesmo, jogos versão para PC. Não interessa o tipo de jogo que for. Eu quero fazer essa experiência registrada pro meu eu do futuro. Sim, esse vídeo não é só pro público que acompanha esse canal, que eu acho que as pessoas que acompanhavam já até esqueceram que estão inscritas nesse canal. E esse canal está sendo rebutado, como o próprio título desse vídeo já diz. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E não só esse vídeo. Enquanto esse vídeo está sendo publicado, outros vídeos estão em produção. Nesse exato momento. Dessa vez, no entanto, não são promessas vazias. Eu tenho um pequeno propósito com esse canal. Bom, sem mais enrolação, gostaria de agradecer. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. E um recado pro meu eu do futuro. Seja lá em qual ano ou década eu tô vendo isso. Cara, as coisas aqui estão melhorando. Foi uma boa você ter procurado ajuda. Foi uma boa escolha que você fez. 32 anos vividos, eu acho que te ensinaram bastante coisa, não é mesmo? Posea assistiu Vitao, volte sempre.